Olá, crianças! Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, ouçamos o pronunciamento do nosso presidente. Atenção. Boa tarde, crianças. Mesmo nesse tempo difícil, não deixe de acompanhar nossas programações online. Leiam a Bíblia, orem, busquem a Deus e aproveite com a sua família esses momentos. No nosso último encontro lá na igreja, nós falamos sobre os sentimentos, né? O que a gente podia fazer com cada um deles. Mas hoje nós vamos aprofundar ainda mais em um desses sentimentos, que é o medo. E que nesse tempo que temos vivido, temos sentido isso no nosso coração. A gente vê os jornais, falar de morte, de tanta doença, e o medo acaba tomando conta dos nossos corações. Talvez você pense que é só porque você é criança que você está sentindo medo, mas os adultos também têm medo. Pessoas importantes, como presidentes e até reis sentem medo. A Bíblia conta de um rei que estava preocupado, que também estava com medo. E ele pensava assim, ele estava diante de uma ameaça e ele pensava, o inimigo é invencível, não tem jeito de vencer esse inimigo. E ele ficava pensando aquilo, colocava no seu coração o tempo todo aquele pensamento. Também pensava assim, a derrota é inevitável, não vai ter jeito, nós vamos perder. E talvez a gente olhando para a situação que a gente está vivendo, estejamos pensando também, vamos perder, o corona vai ganhar, essa situação que nós estamos passando não vai ter jeito. O rei ainda pensava também, parecido com o que nós temos pensado hoje. Olha só como a Bíblia é perfeita, né, no que ela mostra para nós. O rei dizia, eu sou pequeno diante da ameaça. Quando a gente vê o que a gente está vivendo, a gente pensa, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada diante desse vírus que veio atacar a humanidade. E nós vamos colocando isso nos nossos corações e nós vamos ficando tristes, como o rei que a Bíblia... A história desse rei que a Bíblia conta, o rei ficou triste, preocupado e com muito, muito medo, assim as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouco do que a Bíblia fala sobre isso. Olha que versículo lindo para a gente aprender, a gente decorar, ter isso no nosso coração. Vamos falar juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Vamos mais uma vez para a gente começar a aprender esse versículo lindo e você termina de decorar em casa, tá bom? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Para o nosso cântico de hoje, nós escolhemos um cântico bem antigo, mas que tem uma letra muito linda, que diz que aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo mesmo no meio do perigo. Não foi isso que nós aprendemos no texto de hoje? Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E é isso que nós vamos cantar nessa tarde. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Bem, o rei que nós falamos no início da nossa programação, ele se chamava Saul. Você sabe por que ele estava com tanto medo? É isso que nós vamos descobrir na história de hoje.
Saul estava com muito medo porque um gigante enorme ameaçava o povo de Israel. A Bíblia conta que o povo de Israel estava numa colina e os filisteus, que era o povo de Golias, estavam em outro. E já tinha 40 dias que esse gigante, o gigante Golias, ameaçava o povo e falava: escolha um homem que tenha coragem para lutar comigo. Se vocês ganharem, nós seremos todos os seus escravos. Mas será que tinha alguém do povo de Israel que tinha coragem para lutar? A Bíblia diz que não só Saul estava com medo, mas o seu exército também estava amedrontado com aquilo que o Golias falava. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Ah, mas a Bíblia conta que havia um menino que pastoreava as ovelhas. Vocês sabem o nome dele? O nome dele era Davi. A Bíblia conta que seus irmãos mais velhos faziam parte do exército de Saul, mas Davi estava pastoreando as ovelhas, ajudando o seu pai. Seu pai chamou Davi e disse: meu filho, vá levar mantimento para os seus irmãos, leve pães, leve queijo, leve cereais e não volte sem saber como seus irmãos estão. Me confirme que eles estão bem. Puxa, o Davi obedeceu o seu pai, ele era um menino obediente. O filho de Jessé, o filho caçula de Jessé, era obediente, arrumou suas coisas, deixou outro pastor cuidando das suas ovelhinhas. Ah, antes disso, a tia gostaria só de lembrar que o Davi, ele gostava de louvar ao Senhor e ele tocava esse instrumento que chamava harpa. Ele amava tocar harpa e cuidar das suas ovelhas. O Davi era corajoso, cuidando das suas ovelhas, ele já tinha defendido elas de ursos e de leões. Então Davi, um filho obediente, fez o que seu pai pediu, pegou as coisas, o queijo, os pães, os grãos e partiu lá onde estava o exército de Saul. Quando Davi chegou lá, viu aquele alvoroço, o exército todo com medo. Já tinha 40 dias que aquele exército sofria a ameaça do gigante. E toda vez que o gigante falava, não só o rei, mas todo o seu exército estremecia. Estavam com muito medo. Então Davi quis saber o que estava acontecendo. Ah, vocês acham que os irmãos dele ficou feliz quando viram ele? Não, falou: menino, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas? O que você está querendo saber de conversa de adulto? Vai para lá, né? Mas o Davi disse: não, onde vocês vão deixar ameaçarem o exército do Deus Todo-Poderoso? Nós temos que fazer alguma coisa, nós vamos vencer esse gigante. Então levaram ele até Saul. Saul não tinha opção, porque nenhum do seu exército queria lutar. Então ele se viu na situação de pôr um menino para lutar com o gigante. Mas ele disse para o Saul: não tenha medo, Deus está conosco. E Saul falou: então coloca a minha armadura para você ficar um pouco mais protegido. Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Disse: não, eu quero ir do jeito que eu sou acostumado a lutar com o urso, com o leão, quando eu defendo as minhas ovelhas. Eu vou em nome do Senhor e ele vai me ajudar. O Davi então foi. Quando o Golias viu o tamanho do menino que veio lutar com ele, disse: vocês estão achando que eu sou algum cachorro para vir com pau com pedra para cima de mim? Eu não sou não, eu sou o gigante filisteu e eu vou dar a carne de vocês hoje ainda para que os corvos possam se alimentar. Vocês não vão perder essa guerra, não vai ter jeito. E fez aquela coisa toda, mas o Davi não se amedrontou. Davi passou perto de um riacho e a Bíblia diz que ele pegou 5 pedrinhas. Ele já estava acostumado com a sua funda, que é algo que parece um estilingue que a gente conhece hoje. E ele foi para o gigante. O gigante estava nervoso quando viu aquele menino. Mas o Davi disse assim: não é por causa de espada, nem por causa de lança que Deus dá a vitória. Deus não dá a vitória pelas coisas que nós temos, que a gente acha que é forte. Não, a nossa vitória vem do Senhor. E hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Então ele pegou a sua funda, girou e meteu na testa do gigante. E a Bíblia diz que caiu certeiro na testa do gigante. Então Davi foi até o gigante, pegou a sua espada e cortou a cabeça do gigante, que era uma forma que as pessoas usavam para mostrar que tinha ganhado. Então levava aquele troféu para o rei. Assim Davi foi vitorioso, não pelo poder dele, porque como ele disse, não é pela força da espada, nem pela força da lança, nem pela força da funda do Davi, mas porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, que era muito maior do que ele.
Bem, no início da nossa história de hoje, nós vimos que Saul estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque ele se sentia pequeno diante do tamanho do problema que ele enfrentava, que era a ameaça de Golias. Nas nossas vidas, muitas vezes nós nos sentimos assim também. Nós vemos o problema, seja o corona, seja uma doença, seja uma morte de alguém da nossa família, e nós falamos, eu não consigo, eu sou pequeno diante desse problema. Mas nós temos que aprender com Davi, que nessa tarde, como ele nos ensinou, não é pela nossa força, não é pela lança, não é pela funda que ele tinha, né? Não era por isso, mas era porque ele foi lutar contra aquele problema em nome do Senhor. Ele tinha fé, ele sabia que Deus era muito maior do que o problema que ele enfrentava. Nós precisamos ter fé, independente do problema que nós estejamos passando, o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus e Ele é que vai resolver qualquer situação. Vamos orar com o nosso presidente Rick Guilherme neste momento. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por cada dia que o Senhor nos deu. Senhor, abençoe a gente nessa pandemia. Senhor, que nada de mal aconteça. Que o Senhor possa estar cuidando da gente, Senhor, nesse momento. E que o Senhor possa estar ajudando nós a passarmos dessa pandemia, Senhor, que nada de mal aconteça, Senhor, que ocorra tudo bem, que vai dar certo, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro, peço e agradeço. Amém. Bem, será que você é bom de mira como Davi foi, que acertou a testa do gigante? Vamos brincar de uma brincadeira que dá para fazer em casa também. Pode brincar com todo mundo aí da casa, né? E pode brincar até sozinho também. Então você vai precisar só de um balde ou um cesto. E aí você define a distância que cada um vai tentar jogar a bola, tá bom? Então vamos lá, quem fizer mais pontos no final ganha, quem acertar mais vezes a cesta. Claro que aqui eu vou ganhar, né? Olha lá. Ele vai errar. Ah, ponto pro Wagner. Sim? Isso, então se fosse só uma tentativa para cada um, o Wagner tinha levado a brincadeira. Dá para brincar assim também, ó. Então, essa outra forma aqui dá pra brincar, se você tem um irmão, ou o pai ou a mãe, já dá pra brincar. Então, primeiro um arremesse, o outro tenta parar e depois troca e vamos ver quem leva mais. Então, é só tentar e que vai dar certo. Vai lá, Wagner. Isso, Isso, você vai ser craque igual o Wagner, você vai levar todas. Até a próxima. Batalhando por Cristo, lutando com amor, eu sou um soldado. De nós